Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e sempre ela voltada ao mercado financeiro, mercado de ações, de renda fixa, de títulos no exterior, enfim, né, tentando trazer um pouquinho do que está acontecendo nesse momento para te ajudar nos teus investimentos. Então hoje eu acabei selecionando um tema que tem me deixado muito preocupado, principalmente com a deterioração de resultados nos últimos 4 meses, que é exatamente a balança comercial e principalmente as exportações do Brasil. Esse saldo da balança comercial começa a diminuir gradativamente e vem se tornando perigoso, algo que ajudou o Brasil no ano passado, como a gente vai ver no vídeo, e que agora já está reduzindo esse impacto também. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, eu queria aproveitar e começar esse vídeo de hoje falando um pouquinho, né, sobre tudo que tem acontecido nas últimas 7 ou 8 semanas, e quem me acompanha aqui semanalmente sabe qual é a minha visão nesse momento. Eu era uma pessoa que estava muito otimista com o Brasil desde ali do final de 2022, eu sabia que a Bolsa Brasileira estava barata, e em 2023 o mercado precificou isso, subiu 25%, a Bolsa ainda estava muito barata, mas é claro que você está dentro de um contexto global, né? E na hora que você tem nos Estados Unidos não caindo juros, você tem preço de commodity caindo e você tem um governo brasileiro que não está conseguindo fazer uma boa gestão de recursos, ou seja, não está conseguindo reduzir o déficit primário para que a dívida não cresça tanto, a gente tem uma bomba explosiva aí que joga o câmbio para cima, joga as taxas de juros futura para cima, e se isso continuar dessa forma, vai jogar a inflação para cima também, e aí não tem inflação que converge para a meta e não tem taxa de juros em 7, 8%, como se imaginava. E se não tiver taxa de juros baixa, pode ter certeza que o dinheiro não vai migrar da renda fixa para o Brasil, não vai migrar do exterior para o Brasil. Então essa é a nossa visão macro nesse momento atual. E a gente falou sobre isso muitas vezes, tá? Aqui, ó, por exemplo, com essa tabela aqui, com esse gráfico de renda fixa de um tesouro pré-fixado. Tá? Eu tenho usado ali o gráfico de juro futuro, mas a pessoa física ela não consegue enxergar tão bem o juro futuro. Então, aqui com o título do Tesouro Direto, talvez você consiga enxergar bem. Esse título aqui pré-fixado que pagava 9,95% de taxa em fevereiro de 2024, agora paga 11,6% de taxa. É um número muitíssimo maior, né? E o IPCA 2029, que pagava 5,21% de taxa um ano atrás, agora paga 6,34% de taxa. Então, se o governo está pagando taxas maiores para você que investe ou para um investidor qualquer, o que acontece no final das contas? Tá? No final das contas, primeiro, o governo está se endividando mais, porque ele vai ter que pagar uma quantidade maior de juros, e ele está fazendo isso porque ele não está conseguindo reduzir o déficit. Logo, a pessoa que é investidora vai conseguir ganhar esse prêmio maior e vai estar um pouco mais confortável. Enquanto isso, a pessoa que depende dos recursos do Estado, o que vai acontecer? Vai sobrar menos recursos no futuro para que ele possa custear serviços essenciais, como segurança, como saúde, como educação, como, enfim, defesa ou outras aí que existem aos montes. Tá? Então, o que acaba acontecendo num cenário desse, quando a gente tem um descontrole de gasto público, é exatamente o oposto do que o governo gostaria de fazer. Ou seja, ele tira dos mais pobres e ele entrega dinheiro para os mais ricos. Isso é o que a gente vem falando nos últimos 6 ou 7 semanas aqui. Tá? Aí eu queria aproveitar hoje e trazer
a balança comercial para vocês, porque é algo que ajudou o Brasil no ano passado e que esse ano ajudou também nos primeiros meses, mas já está começando a ratear. Mas antes da gente falar da balança comercial, eu quero aproveitar e falar o seguinte. Nesse início todo, a gente falou como é que o investidor consegue ganhar mais dinheiro hoje às custas do governo, que se descontrolou, logo ele precisa pagar taxas de juros maiores, né? Então, se você é um investidor que sobra dinheiro para você, você não tem dívida, faz muito sentido você ter a parcela de alocação tua, por exemplo, em renda fixa. E aproveitando esse momento atual, a gente entrou na promoção exatamente do nosso produto de renda fixa. Para quem não sabe, a dica de hoje é uma casa de análise certificada pela APMEC. Temos 7 analistas aqui credenciados com selo CNPI e APMEC e a gente tem condição de dar recomendação. Eu sou um analista-chefe, meu nome é Daniel Nigri, estou no mercado financeiro desde 1999. Tá? Desde 2017 eu sou analista financeiro registrado pelo CNPI e pela APMEC. E o que vocês podem fazer hoje é ter acesso a todas essas recomendações de renda fixa por um preço inacreditavelmente pequeno. São 60% de desconto sobre o preço oficial. Então, se você clicar no link aí embaixo, você vai ver esse super desconto para você assinar o plano de renda fixa e ter acesso a essas estratégias que vão gerar muito dinheiro. Eu até aproveito para colocar mais um porém aí. Muitas pessoas vão te oferecer planos similares daqui a um ano, mais ou menos, depois que você vir a renda fixa já rendendo muito e tendo a marcação a mercado. Quando isso acontecer, já vai ter passado o prazo para você fazer esse tipo de investimento, né? Então, o que a gente está oferecendo é o seguinte, a taxa de juros subiu agora. Não sei se ainda vai subir um pouco, pode ser que suba mais, tá? Mas se porventura não subir mais e ela começar a cair, você já ganha agora. Se porventura ela subir ainda mais e cair só um pouco mais para frente, em 2025, 2026, você vai conseguir montar uma alocação bastante grande para ganhar muito no futuro. E não se engane, renda fixa às vezes rende mais do que bolsa. Então não perca a chance de conseguir esse desconto grande. A gente está fazendo a promoção naquele que é o melhor momento para você assinar. E não naquele que é o melhor momento para a gente mostrar aqui quanto que rendeu. Porque se a gente mostrar quanto que rendeu, você já vai ter passado o prazo, né? Se a gente fizesse novo lançamento daqui a um ano ou daqui a 2 mostrando quanto rendeu, já vai ter passado o momento e é assim que é o mercado financeiro. Você tem que investir antes que a coisa aconteça. Bom, vamos aproveitar para falar aqui da balança comercial brasileira, tá? A balança comercial aqui, ela ano passado acabou sendo manchete de um monte de lugar e como já é normal, eu uso sempre a Agência Brasil aqui para não ter desconfiança e não ter gente falando com relação à fonte. Eu acho que a Agência Brasil é a melhor de todas que tem para a gente poder falar sem causar ali nenhum desconforto nos comentários. Então, tá aqui. Balança comercial tem superávit recorde de 98 bilhões de dólares em 2023. Eles chegam a citar que safra de soja e queda das importações puxaram resultado. E aqui eu quero fazer uma pausa e lembrar da história da cigarra e da formiga que todos vocês já devem ter ouvido falar. Qual é a história da cigarra e da formiga para quem não ouviu, né? Você tem uma formiga que trabalhava ali durante o verão, levando várias folhinhas para a toca para o formigueiro dela, e aí ela conseguiu ao longo do verão juntar muitos mantimentos para passar o inverno que era gelado naquele lugar. Enquanto isso tinha uma cigarra que via tudo aquilo florido e falava assim, cara, isso aqui é lindo, isso é maravilhoso, esse lugar aqui não vai acabar nunca o alimento, eu vou ficar cantando. E aí ela ficava cantando, 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 até que o inverno rigoroso chegou. Quando chegou o inverno rigoroso, a cigarra não tinha casa e não tinha comida. E a formiga, ela tinha tudo estocado e tinha uma casa quentinha para ela ficar junto com as companheiras dela, junto com as outras formigas, né? E aí a gente percebe a importância de que quando um país ele tem uma condição favorável, que ela não se mantém no longo prazo, que ele deveria conseguir economizar dinheiro.
né? E aqui, ano passado, a gente teve essa oportunidade. A balança comercial teve um superávit recorde. Então, o Brasil teve mais arrecadação. Teve entrada de fluxo cambial, tanto que o câmbio do Brasil caiu ano passado de 5,10, 5,20 para 4,80. E aí o Brasil poderia ter feito melhor do que fez aquele déficit primário absurdo de 200 e poucos bilhões, mesmo tirando os precatórios lá que o governo fala que ainda era do governo anterior, dá cento e poucos bilhões de reais. Para você ter uma ideia aqui, eu até peguei dados de 2022, tá? E mostrando aqui que também teve em 2022 uma receita extra. Né? Se você olhar aqui, receitas não administradas pela Receita Federal do Brasil, foi um aumento de 2021 para 2022 de 304 bilhões para 393 bilhões. Quer dizer, concessões e permissões passou de 10 para 47, dividendos e participações, que aqui entrava muito dividendo da Petrobras, 47 para 87, e receita de exploração de recursos naturais, que é royalty de petróleo, subiu de 104 para 133. E aí o que o governo do Guedes ele conseguiu fazer? Ele conseguiu gerar, tá, um resultado primário positivo, 53 bilhões positivo. Tá? Então, é a história da cigarra e da formiga. Quando você tem algo que é favorável, você aproveita isso e você economiza, porque no futuro esse cenário não vai ser favorável. E isso deveria ser feito pelo governo, pelas empresas, por você na tua casa e assim por diante. E agora esse cenário começa a ficar mais complicado na balança comercial. A balança comercial não ia ser favorável a vida inteira, né? Então aqui a gente tem os dados do governo também, como eu já falei, né? A gente vai pegar sempre dados oficiais aqui nos vídeos para vocês verem. E a gente tem aqui primeira semana, segunda, terceira e terceira semana de junho. Então, junho de 2024 até a terceira semana, está faltando essa última semana, que ainda não saíram os dados, e a gente consegue perceber aqui o quê? A gente consegue perceber que nesse mês até agora teve exportações de 20,8 bilhões de dólares e teve importações de 16,9 bilhões de dólares. Um saldo comercial positivo de 3,8 bilhões. Parece bastante bom esse número, mas olha agora os meses anteriores, de janeiro até junho. Né? Em janeiro a gente teve um saldo de 6,2 bilhões, em fevereiro 5,2, em março 7,2, em abril 8,7, em maio 8,5. Tá? Um outro jeito bom de ver também é pela média diária, porque às vezes janeiro, fevereiro tem menos dias úteis. Tá? Então você vê aqui que os últimos 3 meses conseguiu 361 milhões de dólares por dia. Esse último mês já está em 258 milhões por dia. E aí a gente precisa, primeiro, pensar da seguinte forma. Tá? A gente precisa pensar o quê? A gente precisa pensar o que é a balança comercial. A balança comercial é tudo que o Brasil exporta menos tudo que ele importa. Então, se o Brasil exportou carne, se exportou soja, se exportou um monte de coisa, isso entra no cálculo como exportação, isso é positivo. Vai entrar recursos, dinheiro no país. Se o Brasil importa lá carro, importa tecnologia ou mesmo importa óleo, que vocês vão ver que é um dos principais também, a gente compra esse produto e a gente manda o dinheiro para o exterior. Então, se você tem uma balança comercial positiva com mais exportação do que importação, vai ter um influxo de câmbio entrando no Brasil, o que acaba sendo importante para a economia como um todo e para segurar ali a divisa também brasileira. Né? O que aconteceu que a gente teve essa queda aí nos últimos meses, principalmente? A gente tem aqui uma variação de exportação, tá? E aqui a variação percentual de média diária sobre o mesmo mês do ano anterior. Então, o mesmo mês do ano anterior não aparece aqui. Então, exportação, a gente teve queda de 2,9% em março, queda de 7,7% em abril, queda de 2,7% em maio, queda de 1,6% em junho. Enquanto isso, a importação, a gente vê aqui um crescimento muito grande. Inclusive um crescimento de 21,4% em junho, frente a junho de 2023, contando até a terceira semana. E aqui a gente tem o saldo. Né? A gente vê que o saldo
ele vai ficando muito menor do que era no mesmo mês do ano anterior. Então, se a gente pegar esses números aqui, ó, de 22, de 10, de 18 ou de 46, cara, o saldo da balança comercial brasileira hoje, tá? Ele está totalizando, por enquanto, 39,7 bilhões. Tá? E esse ano o Brasil deve fechar o quê? Em 65, 70, que já é uma queda bastante expressiva com relação aos 98,8 bilhões. Tá? Mas se não tomar cuidado, não vai chegar nem nisso. Tá? Então, esses aqui são pontos que são importantes. Hoje, a gente tem 7,1% abaixo desses 44 bilhões aqui. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma exportação que subiu 0,7%, mas você tem uma importação que subiu 3,5%. E aqui eles chegam a colocar também quais são os produtos que cresceram mais. Tá? E aí eu vou aproveitar para dar uma olhada aqui nesses produtos, mas aí eu prefiro pegar o monitor de comércio aqui, tá, do exterior, porque aí eu acho que fica mais fácil da gente observar. Aqui a gente já está aqui no monitor, tá? E a gente consegue ver aqui o índice de Quantum disso, tá? Na verdade, o índice de Quantum ajustado, ele mede a variação de volume ajustado pelo índice de difusão ali do Fisher, tá? Não interessa o que significa isso, inclusive tem aqui tudo explicando, entenda mais por que é feito dessa forma, tá? Então, quando você pega a variação de volume, você está pegando a variação a partir dos valores de quilograma. E quando você ajusta, você não calcula da mesma forma 1 quilo, por exemplo, de farinha com 1 quilo de carro, vamos dizer assim. Tá? Então você ajusta inclusive pelos valores de cada um, é mais ou menos baseado nisso. E aí você tem aqui índice de Quantum ajustado mensal. A gente vê que a variação mensal ela vem praticamente em queda, aqui teve uma altinha, mas em 4 meses seguidas da exportação. Enquanto isso a importação aqui em volume, aqui, né, não é em preço, você vê que está crescendo aqui no Brasil. Tá? Então esse aqui é um ponto que chama atenção. Você vê que para o ano passado era praticamente tudo positivo aqui na exportação, né? E aqui é o índice de Quantum ajustado trimestral. Esse aqui ainda não deu negativo, porque é comparado ao trimestre anterior, mas você vê que já tem uma queda aqui e agora esse primeiro trimestre já mostrou uma super alta aqui de 8,75%. Tá? Aqui a gente tem também o gráfico de valor, né? Então aqui a gente tem alguns ajustezinhos, ó, exportação, depois de 3 meses aqui de queda forte, a gente tem uma alta aqui, pequena, tá? E é claro que aqui é contra o mês anterior, então a gente tem 3 meses seguidos, a gente acaba tendo uma base mais baixa. E aqui a gente tem a questão das importações e aqui os valores correntes também. E a gente percebe que a importação está crescendo muito. E aí, quais são esses produtos, né, que o Brasil exporta? Quais são os produtos que o Brasil importa? Vamos começar pela importação aqui. Tá? A importação do Brasil agropecuária ela é muito pequena, 367 milhões de dólares. Tá? O principal produto é o trigo e centeio, mas vocês vão ver que isso aqui não é nada em relação à importação do Brasil. Por quê? Porque a indústria extrativa são 919 milhões, também não é nada. O principal é óleo bruto. O que o Brasil importa basicamente? Indústria de transformação, que são 15,5 bilhões, uma média diária aqui de 1 bilhão e 35 milhões. Você vê que a média diária hoje é 21,86% maior do que em junho do ano passado. Né? Ainda falta a terceira semana e esse número vai passar esses 17.800, porque a média era 850 milhões e agora é 1 bilhão aqui. O que subiu muito? Cara, veículos automóveis de passageiro subiu 324%, era de 373 milhões para 1 bilhão 132 milhões. Ah, e por que isso? Eu não sei o motivo, tá? Mas eu acredito que o motivo seja a greve do IBAMA, tá? Tá? E a gente consegue ver isso aqui, ó.
Em 10 de maio, quase 50 mil carros encalhados em portos por causa de greve. Brasil tem 50 mil carros parados. E aqui também, ó, greve no IBAMA, 80 mil barris de petróleo perdidos e etc. Tá? Então, acho que não é só isso, mas isso acaba ajudando também. Tá? Além disso, a gente tem aqui de indústria de transformação, ó, óleos combustíveis de petróleo ou de minerais, adubos ou fertilizantes químicos, tudo isso crescendo, ó, na média diária aqui. Tá? Então a gente vê que o Brasil é um país que é importador de produtos já transformados, produtos industriais. Né? O Brasil ele passou por um período de desindustrialização muito grande, então hoje ele precisa importar muitos desses produtos aqui, e esse movimento do governo está fazendo com que a gente fique mais ainda importador desses produtos. E aí a gente para aqui e fala assim, cara, mas o dólar está subindo, como é que a gente está importando mais? É simples, né? Porque se você não consegue produzir internamente e você tem demanda por aquele produto, quer dizer, se você não tem oferta por aquele produto, ou se você depende de alguma peça para você conseguir construir aqui alguma coisa, não tem jeito, você vai importar. E se você importar por um preço maior, isso vai acabar entrando no preço em algum momento lá na frente, e aí os preços sobem. E aí gera a inflação, que é mais ou menos o que a gente falou lá no início. Tá? Então, mesmo com câmbio mais alto, a gente está tendo uma importação maior, pelo menos até a terceira semana de junho. Até a terceira semana de junho já teve um impacto do câmbio ali acontecendo. E a gente não está vendo nem tchum na importação. Né? É claro que vai ajudar também as exportações, mas a gente vê que unicamente você desvalorizar o câmbio não faz com que você se torne uma potência exportadora e que você não demande produtos importados. Caso contrário, a Argentina até ano passado teria sido uma super exportadora e não é isso que acontecia. E aí a gente passa para as exportações. A exportação é o oposto, né? Aí o Brasil é muito grande aqui no agropecuário e na extrativa, e a indústria de transformação até que é grandezinha, 10 bilhões. Só que olha que interessante, né? O que está na indústria de transformação nos primeiros pontos? Açúcar e melaço, celulose, óleo combustível de petróleo, carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, farelos de soja, carnes de aves. Aqui talvez seja a primeira coisa que é um pouco mais trabalhada em termos de indústria mesmo, que não sai ali daquela indústria do agronegócio, que é produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço. Tá? A aeronaves entra aqui em 8º ou 9º lugar. Tá? Então você vê que mesmo na indústria de transformação, os 6 ou 7 primeiros são pontos que ainda saem ali do campo, da pecuária, da agricultura e passa por alguma transformação, que é o caso do açúcar, da celulose, de óleos combustíveis, de carne e assim por diante. Tá? E aqui a gente já vê que a média diária das exportações caiu 6,13%. Tá? Na outra parte aqui, na outra ponta, a gente tem agropecuária, o quê? Um crescimento aqui de 4,87% na média diária. O principal produto é a soja, por incrível que pareça, a soja está em queda de 1,09 na média diária também. Isso deve ter muito a ver com o preço atual da commodity, que é menor. Então, alguma coisa já iria cair de qualquer forma. E depois a gente tem café, algodão e milho. Mas olha a diferença, a soja é praticamente 80% da exportação agropecuária. Indústria extrativa aqui, a gente tem óleo e minério de ferro nos 2 primeiros. Então aqui a gente tem principalmente Vale exportando. E daqui a gente consegue ter uma ideiazinha de como vem resultado de Vale. Até porque existem outras mineradoras, mas a Vale ela tem uma participação bastante grande nessas exportações. E a gente vê aqui que teve um crescimento bem marginal, 3,03%. E a indústria de transformação, uma queda de 6,13%. Então, o que eu queria aproveitar para trazer nesse vídeo de hoje? Né? A primeira coisa é que
a balança comercial, que foi muito importante para a gente no ano passado, batendo recorde, fazendo com que entrasse bastante câmbio aqui no Brasil, ela não está conseguindo ter o mesmo resultado. O próprio mercado já acreditava que iria ter uma queda, que não iria ser tão forte assim como foi no ano passado. Mas confesso que me chamou a atenção o fato de estar ficando, como é que fala? De estar ficando, de ter tido essa queda muito forte na minha visão. Tá? De sair de uma média diária ali de 390, 380, 400 para uma média diária de 250 agora em junho. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, como o Brasil ele exporta produtos muito simples, né, agropecuário, extrativo, ou mesmo da indústria de transformação, são produtos simples de menor valor agregado e importa produtos que são transformados e produtos que são de maior valor agregado. E o último ponto, né, que a gente queria mostrar para vocês é que mesmo com o câmbio desvalorizando, a nossa exportação não está reagindo. Então, se esse for o motivo da desvalorização cambial, por exemplo, cara, vai ter que desvalorizar mais ainda. Só que se desvalorizar muito rápido a moeda, o que vai acontecer? A gente vai acabar tendo uma inflação forte. E aí taxa de juros fica alta, câmbio fica alto, e aí as empresas que vão ganhar dinheiro com isso é exportadora, banco e seguradora. Né? Talvez com inflação ali uma concessionária de energia elétrica, uma de saneamento, uma de energia, enfim. Vai ser mais ou menos por aí. E aí, se você conseguir pensar uma ou outra de varejo de construção, vai ser aquela uau, que conseguiu, mesmo no cenário desafiador, conseguir crescer muito. É claro que esse é um cenário que, se continuar acontecendo, o que está acontecendo hoje, por 12 meses, por 24 meses, é o cenário que vai acontecer. Aí vira um cenário de estagflação igual 2015 e 2016. Eu torço para que isso não aconteça. Mas eu vejo os dados e eu consigo analisar. Logo, a carteira está sendo aos poucos migrada para esse cenário. Eu torço para que a gente consiga desfazer um pouco essa falta de confiança e consiga migrar de novo para um cenário de confiança que aí o juro brasileiro ele começa a caminhar junto com o juro americano, aí o câmbio ele cai e a balança comercial do Brasil ela anda bem pelos produtos que ela tem, pela força que o Brasil tem, e não porque teve um ajuste aqui ou um ajuste ali. Tá? Enfim, gente, abraços, bons investimentos. É importante nesse momento você ter renda fixa na carteira, seja porque ela está pagando bem para você carregar o vencimento, seja para reduzir a volatilidade da tua carteira de ações, ou seja para, se a bolsa melhorar e se os juros melhorarem, você fazer marcação a mercado. E é por isso que a gente está oferecendo com desconto de 60% o produto nosso de renda fixa, o Renda Fixa Global Macro, que tem inclusive renda fixa no Brasil e renda fixa no exterior também. Clica no link ali abaixo e pega a promoção. A promoção vai ficar no máximo até esse final de semana, tá? E quer dizer, até domingo. E aí depois disso a gente volta para o nosso preço normal. E quem estiver entrando hoje, que é sábado, a monitoria foi ontem. Então não deixe de ver a monitoria de ontem. Muita coisa boa para que você comece a entender como funciona a renda fixa. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.